Vamos começar pau na máquina. Salve, rapaziada, que saudade que eu tava de gravar um videozinho pro YouTube. Pessoal, olha só. Se você faz muita reunião online e você às vezes esquece de anotar alguma coisa, se você se perde e sofre para poder lembrar o que foi que vocês conversaram, quem foi que falou o quê, eu vou te mostrar uma forma simples de conectar duas ferramentas que vão te salvar, como estão me salvando já há 3 anos, beleza? E essa ferramenta ficou impossível de ser superada porque teve uma atualização no Notion que permite a gente fazer banco de dados com inteligência artificial que vai capturar todas as nossas reuniões com uma integração simples. E essas reuniões vão virar um banco de dados para a gente poder consultar, para a gente poder gerar tarefa, para a gente poder fazer tudo. Só que esse banco de dados é alimentado de forma automática e é maravilhoso. Beleza? Então, segura aí. Eu vou tentar mostrar da forma mais tranquila possível. Eu tô meio empolgado com isso, mas a gente vai passar passo a passo e no final desse vídeo você vai ter um banco de dados que vai salvar todas as suas reuniões de forma organizada, vai ter a transcrição e você ainda vai poder usar a inteligência artificial para consultar tudo o que foi falado em reunião, quem falou, quando falou, o que foi acordado, criar lista de tarefa baseada nas reuniões. Enfim, dá para fazer 1,5 milhão de coisas com isso aqui e de uma forma bem simples, beleza? Então vamos nessa. Aqui para a tela do PC, eu estou no Notion, beleza? E primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Notion eu vou abrir aqui minha barra lateral e eu vou criar uma nova página, mas essa página eu já vou vir aqui, ó, e criar uma base de dados, beleza? Eu vou até dar um zoom aqui. A gente vai criar aqui uma base de dados, beleza? Essa base de dados, ele vai te perguntar o seguinte: se você quer criar uma base de dados vazia, ou se você quer criar uma base de dados com inteligência artificial, ou ainda se você quer utilizar algum modelo pronto, tá? Eu vou ensinar você a fazer a base de dados vazia, mas se você quiser, faz com IA. Lembrando que nas contas gratuitas do Notion você tem um uso limitado de inteligência artificial, tá? Então vamos tentar fazer sem IA aqui nesse começo. Então vou criar uma base de dados vazia. E qual é o objetivo aqui? Primeiro ponto, a gente vai pensar em como é que a gente vai criar as nossas reuniões aqui dentro. Como é que essas reuniões vão ser enviadas para cá, tá? Porque todas elas vão ser enviadas de forma automática. Então a gente precisa preparar o terreno para receber essas reuniões que vão vir de forma automática, tá? Então aqui a gente vai colocar no primeiro campo o nome da reunião ou título. Vamos deixar título, tá? Vou deixar aqui título assim mesmo. Beleza, deixei o título. Vou colocar o nome da minha tabela aqui, né? Do meu banco de dados como reuniões. Eu vou colocar aqui teste, porque eu já tenho uma de reuniões. Eu vou até ocultar aqui, tá? Para ficar a visualização melhor. E a gente vai adicionar algumas propriedades. Por exemplo, eu tenho reuniões com clientes e tenho reuniões de projetos. Então eu gosto de dividir isso em reuniões pela tag, né? Pela tag. Então eu vou vir aqui, ó, seleção múltipla e eu vou criar essas seleções. Então eu vou vir aqui, editar propriedade e adicionar opção. E eu vou colocar, por exemplo, projeto um, projeto 2, trabalho, escola, enfim, você pode ir criando as tags que você quiser. Porque quando você subir essa reunião, quando você vir aqui na tag, tá? Aí você vai poder falar, olha, essa reunião foi do projeto tal, ou essa reunião foi da escola do meu filho, ou essa reunião foi do trabalho tal. Aí você cria aqui da forma como você quiser, tá? E aqui vai vir, eu posso colocar como categoria, tá? Beleza, criei o título da reunião e a categoria. E quais são os outros pontos importantes que a gente pode colocar? Por exemplo, eu quero ver quanto tempo durou cada reunião. Aí entra um pulo do gato bem legal, tá? Você pode vir aqui e colocar texto. Mas esse texto você vai fazer o seguinte: eu vou renomear aqui para tempo, beleza? O nome dela vai ser tempo. E vocês podem usar essa opção aqui, ó, preenchimento automático com IA. O que que ela vai fazer? Ela vai abrir esse campo aqui pra gente e você pode escolher isso aqui, ó. Escolha uma opção.
você pode preencher um resumo, você pode traduzir, você pode colocar informações importantes, ou você pode vir em personalizado. Se eu vim aqui em personalizado, ele vai falar o seguinte: como é que você quer que a inteligência artificial preencha esse campo para você? E aí, eu vou até pegar a colinha aqui porque eu apanhei um pouco nesse campo, tá? Personalizado foi esse aqui, ó. Informe o tempo gasto nessa reunião no formato X horas, dois pontos, X minutos. Beleza? É isso aqui que eu quero, é esse formato que eu quero. E aí eu salvo, beleza? E ativar a atualização automática. O valor dessa propriedade será atualizado alguns minutos após a edição significativa da página. Ou seja, como ele está preenchendo com IA, sempre que você adicionar uma reunião, que essa reunião vai vir de forma automática, ele também de forma automática já vai colocar o tempo para você sem você precisar fazer mais nada, beleza? Então eu ativei, fechei aqui e ele vai ficar com esse símbolo aqui de IA, beleza? Deixa eu ver se tá indo, beleza. Ele tá vindo, ele vai vir aqui com esse símbolozinho de IA. Outra coisa que a gente vai fazer é adicionar uma propriedade, eu vou colocar também texto. E esse texto ele já vem pré-formatado, que a gente vai fazer o seguinte: eu quero um resumo, tá? Eu quero um resumo e eu quero que isso seja preenchido aí de novo com IA, e eu quero que você faça um resumo dessa reunião para mim. Então, preencher com IA. Como ele já está pré-formatado, a gente não precisa colocar prompt, eu só vou salvar. Beleza? Ativar automaticamente. E a gente pode usar essa outra aqui que eu ainda não testei, vamos testar ao vivo, que é pontos importantes. Então, com inteligência artificial, ele também vai verificar os pontos importantes aqui dessa reunião, tá? Então, informações importantes. Que informações importantes? Então, ele está pedindo um prompt. Então, insira aqui todas as informações importantes que você encontrar. Beleza. Vou deixar esse prompt aqui meio besta, mas só para a gente testar, tá? Então, a gente já tem aqui a nossa reunião de teste com 5 campos, tá? O título da reunião, a categoria, o tempo, que vai ser preenchido com IA, o resumo, que também vai ser preenchido com inteligência artificial, e os pontos importantes com inteligência artificial. Top? Agora a gente vai para a ferramenta de transcrição, que também vai enviar essas reuniões para cá. Então, a ferramenta que eu utilizo é essa aqui. Aqui. É a Tactic, beleza? Vou mandar o link para vocês, mas ela é app.tactic.io, beleza? Vocês já estão vendo aí uma porrada de reunião. Eu uso esse aplicativo desde 2023, então aqui, ó. Desde 2023 que eu faço transcrição de reunião aqui com ele, beleza? Então vocês estão vendo aqui, vai rolagem, barra de rolagem infinitamente. Ele salva por muito tempo. Eu tenho reunião aí de 2 anos para trás, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Toda vez que eu faço uma reunião, ele marca quando essa reunião aconteceu, quanto tempo a reunião durou, e a melhor coisa aqui ele marca quem falou o que em cada tempo. Então, para mim, isso é maravilhoso, tá? Então, ele marca assim, ó, tal pessoa falou tal coisa, depois tal pessoa falou tal coisa, e ele vai marcando os tempos. Isso aqui para mim já é incrível, beleza? Mas, além disso, já ser incrível, a gente vai criar um fluxo de trabalho que, além de essa transcrição acontecer de forma automática, ele vai pegar essa transcrição e enviar para o nosso Notion, para o nosso banco de dados. Então, vou vir aqui em fluxo de trabalho. Eu estava até criando um outro aqui de teste, vou excluir, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em fluxo de trabalho, novo fluxo de trabalho, e a gente vai criar um fluxo de trabalho aqui para que o Tactic envie as transcrições para o Notion. Então, eu vou comece o fluxo de trabalho em branco, tá? Tem os modelos aqui, vocês podem explorar os modelos, mas eu vou ensinar a fazer do zero para a gente entender como é que faz, tá? Então, ele pergunta aqui, ó, inicia o fluxo de trabalho a partir de uma reunião. Manual? Não, eu quero que seja automático. Quanto mais automático, melhor. Eu quero que esse gatilho seja automático a partir de uma reunião processada ou a partir de um espaço de trabalho. Esses espaços de trabalho, dá para explorar aqui depois, mas a gente pode ir separando cada reunião em espaços. Mas aqui vai um trabalho a mais que eu acho desnecessário.
Então, o que que eu quero? Quando uma reunião terminar, ele vai processar essa reunião e já vai disparar esse gatilho, tá? Então, o gatilho vai ser, processou a reunião, dispara o gatilho. Eu apaguei ali, nem mostrei para vocês, né, o que que foi que eu apaguei, mas deixa eu criar um novo fluxo aqui. Vou apagar esse aqui e criar um outro. Excluir fluxo. Pronto, ó. Iniciar um novo fluxo. Aí eu vou colocar aqui o automático. E ele está perguntando assim, ó, título da reunião contém. E aqui a gente vai colocando concessões, não, condições, tá? Eu não quero que tenha uma condição. Eu não quero que, para essa reunião ser processada, ela tenha algum tipo de condição. Então eu vou remover essa condição. Eu quero que todas as reuniões que eu faça sejam processadas e enviadas. E aqui eu vou clicar nesse mais. E a gente vai escolher, ó, compartilhar essa reunião por uma integração, tá? E aí, qual é a integração que a gente vai escolher? Ele pode enviar essa transcrição para o Slack, para o Notion, para o HubSpot, para o Pipedrive, para o Google Drive, tá? Mas eu quero o Notion. Escolhi o Notion aqui, ele já foi para minha conta, então eu vou desconectar aqui para mostrar para vocês o tanto que é simples, tá? Então eu escolhi o Notion, Connect o Tactic ao Notion e permitir o acesso. Aí ele vai escolher aqui a conta, eu acho que ele já vai até automático. Não. Ó, aí o que que é importante? Como eu tenho 3 grupos de trabalho aqui em cima, tá? Eu vou escolher o que eu uso, que é o Kelvin. Então eu escolhi o meu workspace, né? E eu vou selecionar as páginas que eu quero que ele tenha acesso ao banco de dados. Então, como a gente criou reuniões teste, eu vou escolher aqui. Reuniões é onde eu já coloco as minhas transcrições. Beleza? Então, eu vou permitir o acesso. Beleza? E aqui, quando eu for escolher qual banco de dados enviar essas reuniões, ele já vai mostrar aqui, ó, reuniões teste para mim, tá? E aí, ele pede para eu colocar quais são os campos que a gente vai informar cada coisa. Então, o conteúdo da página é a transcrição, beleza? Então, eu vou vir aqui, transcrição. Categoria, a gente não vai colocar porque categoria é uma ação manual em que a gente vai ver essa reunião foi de tal coisa, eu vou escolher tal categoria, beleza? Tempo, resumo e pontos importantes. Dentro do Notion, a gente já programou isso para ser preenchido de forma automática. Então, ou seja, a IA do Notion, ela vai ler a transcrição e com base nessa leitura de transcrição, ela vai preencher esses campos. Então, a gente não vai colocar aqui. E a gente vai colocar um título. Então, vou definir a variável e vou colocar o título. Beleza? Ou seja, daqui a gente só vai tirar a transcrição e o título. Só isso. Beleza? E aí eu vou salvar. Salvei aqui. Fluxo salvo. E eu vou rodar. Aí ele vai pedir para eu escolher uma reunião para a gente poder rodar. Para a gente poder fazer o teste. Então eu vou escolher essa última aqui que foi ontem. Tá? E aí ele vai colocar aqui, ó, fluxo processado. Concluiu. Tá rodando aqui. E se eu entrar aqui no teste, ó, já vai aparecer aqui, ó, Meet Transcription. Beleza? No Notion, se uma página estiver vazia, ele não vai aparecer esses 2 tracinhos aqui dentro da página, tá? Agora, se ela tiver conteúdo, ela vai aparecer com esses 2 tracinhos preenchidos. Se eu abrir, ele vai mostrar, ó, Meet Transcription e vai mostrar aqui a transcrição da reunião com as marcações de quem falou e que tempo falou, tá? Como a gente viu nas criações desses campos, ele pede alguns minutos para preencher isso de forma automática. Mas se você não tiver tempo, se você quiser que seja uma coisa instantânea, aí você mesmo pode vir aqui, ó, e clicar nessa varinha. Então, com essa varinha, você já pode clicar aqui, ó, e ele vai marcar quanto tempo deu. Se você clicar aqui na varinha, ele já vai te dar o resumo. Ó, a reunião abordou o uso de aplicativo, tal, tal, tal. E se você clicar aqui nessa varinha, ele vai colocar os pontos importantes, tá? Mas lembrando que isso é preenchido de forma automática. Ó, ele até fez aqui os pontos importantes em inglês. Então, dentro do prompt, você tem que colocar lá para ele colocar esses pontos importantes em português, tá bom? E a categoria você vai escolher aqui. Beleza? Até aqui tá o básico do básico. E aí eu vou pegar aqui na minha colinha. Vamos lá, rapaziada. O que que a gente vai fazer agora?
Como as reuniões. Sabe a reunião quando você entra lá no Google Meeting e coloca assim, iniciar uma reunião instantânea? Essa reunião é criada com esse título, tá? Se você planejar uma reunião, você tem que dar um nome dessa reunião. Então, reunião para tratar sobre tal assunto. Aí o título daquela reunião vai para o TacTic e o título daquela reunião vem para cá também. Então, se você não der um título da reunião, ela vai criar esse nome genérico aqui. E o que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, abrir essa reunião com a inteligência artificial, clicando aqui, ó, ou apertando Ctrl J. Ctrl J. Não abriu. Aqui o atalho dele é Ctrl J, tá? Mas não abriu aqui para mim. E ele vai abrir esse campo de inteligência artificial. E aí você pode colar esse prompt aqui, ó. Com base nesta reunião, substitua o título. Eu dei o título aqui por um mais adequado. Mas como a gente não tem muitos títulos, o que que a gente precisa entender? Como a gente vai ter um banco de dados com muitas reuniões, se você der se você pedir para ele substituir o título, ele vai entender que tem que substituir o título de todo o seu banco de dados. Então você tem que ser bem específico, tá? Por isso que você tem que abrir a reunião para mandar esse comando. Se você abrir esse comando dentro do banco de dados, tá? Se você abrir o seu banco de dados desse comando aqui dentro, ele vai entender que esse comando é para todo o seu banco de dados. Então, por isso que você tem que vir aqui, abrir a sua reunião, de preferência, abrir em tela inteira, e aí você dá o comando. Que ele entende que esse comando é para ser dado, para ser executado somente aqui dentro, tá? Então, com base nessa reunião, substitua o título por um mais adequado. Aí ele vai ler a transcrição inteira, ele vai entender o contexto. E aí ele vai vir aqui e já editar, ó. Ele já editou. Ó, base do reino, alinhamento sobre aplicativo e processos de publicação. Foi isso que a gente discutiu. Beleza? E tem outras coisas que a gente pode explorar aqui dentro. Tá? E a gente vai explorar agora. Só que agora a gente vai para o banco de dados que eu já utilizo para fazer as minhas reuniões, que é esta daqui. Então aqui eu já tenho todas as minhas reuniões. Tá? Isso. Eu já tenho todas as minhas reuniões. Então eu separo aqui por cliente, por categoria, por projeto, por data, crio um resumo com inteligência artificial. Maravilhoso, já está funcionando tudo bonitinho. Outras coisas avançadas, né? Eu tenho aqui quantidade de reuniões, que ele me mostra um gráfico. Então eu sei por projeto e por cliente quantas reuniões eu já fiz. Isso aqui, pessoal, eu estou usando há menos de um mês, tá? Então. E aqui ele faz uma contagem de quantas horas eu tive de reunião e de vídeo aqui, ó. Ele mostra que CMB Online eu tive 1 hora e 38 minutos. Egocinético, eu tive 10 horas e 16 minutos de reunião. Então, aqui ele divide aqui para mostrar qual projeto eu tô mais ativo, qual não tô, enfim. Isso aqui é só besteira, só detalhe, tá? E aí, vamos lá. O que que a gente pode fazer aqui, dentro dele? Por exemplo, a gente pode vir aqui na base de dados, tá? Vir aqui na inteligência artificial e pedir para ele fazer o seguinte, ó. Com base nas reuniões dos últimos 2 dias, quais são as tarefas que eu preciso fazer? E aí ele vai ler todo o banco de dados, filtrar pelos últimos 2 dias e entender quais são as tarefas, independente de data, independente de cliente, independente de projeto. Ele vai pegar tudo que eu fiz nos últimos 2 dias e vai ver quais são as tarefas que na reunião eu me comprometi a fazer, tá? Com isso você pode fazer tudo. Por exemplo, quais foram os pontos importantes. Se você estiver fazendo uma reunião com o cliente, você pode perguntar assim, com base nessa reunião, quais foram as dores do cliente, sabe? Ah, Kelvin, mas o ChatGPT faz isso, mas não faz de forma automática, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Então ele padronizou aqui, olha, publicação de pregação, processo de aplicativo estruturado, transmissão em mídia, organização e automação. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos elevar o nível do jogo. Com base nas reuniões da, da última semana, crie minhas tarefas na. Eu vou colocar aqui um arroba. Quando você coloca o arroba, ele referencia, tá? Então eu quero que ele entenda as minhas reuniões da última semana e crie uma lista de tarefas em outro banco de dados que eu já criei, que é o meu banco de dados de tarefas.
tá? Então vou deixar aqui rodando e em uma segunda aba eu vou abrir aqui, ó, tarefas. Vocês vão ver que ela tá vazia, beleza? Meu banco de dados aqui de tarefas está vazio. Então eu vou esperar ele processar, ele vai demorar um pouquinho, claro que ele vai demorar um pouquinho. Ó, ele buscou as reuniões, vou até abrir aqui, ó. Ó, ele buscou todas as reuniões da última semana, está planejando a criação de tarefas, ele está criando as páginas lá dentro do meu banco de dados de tarefas. Então ele criou 15 tarefas aqui para mim, ó. E tá pronto. Olha que maravilha. Ele pegou aqui, ó. Definir política de notificação push no aplicativo. Prazo. Como ele não identificou um prazo nessa tarefa, ele deixou vazio. Prioridade média, ele entendeu que é média. Projeto base do reino, responsável Kelvin, a fazer. Olha que maravilha. Já aqui, ó, CMB, consolidar a proposta de financiamento e enviar até 7/11. Então, como a gente combinou isso em reunião, ele já criou um prazo para eu entregar essa tarefa aqui. Eu tenho até 7/11 para entregar essa tarefa aqui. Beleza? Velho, sim, eu não preciso anotar mais nada em reunião, eu só preciso conversar com o meu cliente. A transcrição está sendo feita. E a transcrição feita, eu consigo tirar tudo, né? Por exemplo, se eu vim aqui nessa reunião de alinhamento, entrei na reunião, abri ela inteira, eu posso perguntar o seguinte. Eu vou até abrir aqui, ó, uma nova conversa. Posso perguntar assim: quais foram as dúvidas levantadas em reunião? Ele vai entender quais são as dúvidas. E aí eu posso melhorar esse prompt para colocar quais foram as dúvidas levantadas em reunião e adicione isto na página, né? Então, beleza. Ele já colocou aqui, ó. Com quem pegar as artes, ele já entendeu aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Com base nesta reunião, crie a ata e adicione a página. Adicione a página. Aí ele vai ler toda a transcrição, vai criar essa ata e vai colocar essa ata na página. E pessoal, pode parecer simples, mas tudo que a gente está construindo, olha lá, ele construindo a ata da reunião. Então pode parecer simples, mas tudo o que a gente está fazendo aqui está sendo feito em um banco de dados. Ou seja, pode ser pesquisável, pode ser consultado. Eu tenho reunião aqui, ó, que eu coloquei desde 2024, que foram as reuniões que eu achei importante voltar para jogar a transcrição para cá. Então ele tá pegando. Aí o meu trabalho é só vir aqui e separar em tag. Como a marcação de tempo e o resumo não são tão importantes para mim, é mais para orientação, eu deixo em branco, daqui uns minutos eu volto e tá preenchido, né? Então, assim, eu só preciso vir aqui e colocar a tag quando é uma reunião feita instantaneamente, né, sem definição de título. Eu só preciso botar o comando para ele colocar o título para mim, com inteligência artificial, né? Ou seja, eu tenho uma gestão de todas as minhas reuniões que vira um banco de dados e é consultável, tá? Então eu não perco mais nada, eu não, sabe? Eu tenho uma cliente que, por exemplo, ela fala assim, Kelvin, mas isso aqui é um problema e eu não percebo. Ah, mas isso aqui, não sei o que, não sei o que, e eu não percebo. Com a transcrição e a análise com a inteligência artificial e ele incluindo no banco de dados, eu fui fazer o planejamento de a proposta comercial para essa cliente. Ele falou, ó, coloca isso aqui também porque ela falou disso aqui 3 vezes. Eu falo, pô, eu não tinha notado isso, entende? Então, pessoal, isso aqui é uma maravilha. E aí eu tenho tudo organizado, ó, reuniões, tarefas, tudo com atualização, tudo com organização, né, com inteligência artificial. E eu consigo separar tudo e fazer a gestão de tudo. E a gente só usou duas ferramentas, que é o Notion e o Tactic. Porém, entretanto, qual é a parte ruim disso aí? É que o Tactic, como eu estou mostrando aqui para vocês, ele só te dá 10 transcrições por mês. No plano gratuito, você consegue fazer 10 reuniões e enviar gratuitamente para o seu Notion, tá? Então, esses fluxos aqui não são cobrados, beleza?
Eu tenho o plano pago, mas eu tenho esse plano Pro. Só que eu só assinei esse plano Pro depois de 3 anos de uso. Porque só esse mês eu bati as 10 reuniões. Esse mês eu fiz muita reunião, então eu precisei assinar. Mas provavelmente eu vou cancelar mês que vem porque não faz muito sentido. Eu não faço tanta reunião assim. Ou pelo menos não fazia, né? Não sei como é que vai ser nos próximos meses, porque eu fechei alguns clientes e alguns projetos todos no mesmo período, então provavelmente meu fluxo de reunião vai aumentar bastante. Tá? Então esse é um dos pontos negativos, mas eu pago aqui R$ 45 por mês para ter transcrição ilimitada. Beleza? Então isso aqui é maravilhoso. Recomendo demais que vocês usem o Tactic, porque além de transcrever de forma brilhante e bem fiel, ele ainda tem um sisteminha aqui para poder enviar essas transcrições para o Notion. Tá? E o segundo ponto negativo é que o Notion ele tem, para usar inteligência artificial de forma ilimitada, você vai ter que ter o plano business. Tá? Então, no plano free, você só tem uso limitado da inteligência artificial, que é um teste. Tá? Então aqui, ó, eu não sei se ele vai estar por aqui. Aqui, ó, IA do Notion. Então você tem um período de teste limitado. Não é nenhuma quantidade assim que renova por semana, por quinzena ou por mês. Então você vai poder usar por um tempo e acabou. Tá? Para você ter ilimitado, você vai ter que assinar esse plano business, que é de US$ 24, que vai dar aí sei lá, 130, R$ 140 por mês. Mas para mim, que trabalho home office, né? Eu comecei a trabalhar home office já faz uns 3 meses. Então, assim, é 100% essencial. A minha organização subiu muitos degraus de patamar, porque esse sistema de organização do Notion com banco de dados e com integração entre plataformas está fazendo total diferença para mim, para o meu trabalho. Eu estou deixando de perceber, eu não estou mais deixando de perceber algumas coisas que os clientes falam, alguns detalhes, e isso tem me ajudado muito. É claro que você consegue fazer isso aqui de forma manual, né? Pega a transcrição gratuita do Tactic, joga no ChatGPT, copia, cola, joga no banco de dados, só que é tudo manual. Agora, se você quiser fazer isso de forma quase toda automática, como eu te mostrei aqui, a única coisa não automática que é o título da reunião e a tag, aí você vai ter que pagar, beleza? Então, infelizmente, a gente não chegou no nível onde isso tudo é gratuito, tá bom, pessoal? Mas a ideia foi trazer isso aqui para mostrar para vocês o tanto que isso aqui é poderoso, principalmente para quem trabalha online fazendo muitas reuniões, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado, espero que isso aqui sirva para vocês criarem várias coisas aí para vocês. E em um vídeo futuro eu vou mostrar como utilizar isso aqui para criar outra coisa sensacional, beleza? Então fiquem com Deus, espero que isso aqui tenha ajudado. Comentem, compartilhem, ajudem esse canal a crescer, beleza? E a gente se vê na próxima.